Salmo de número 96. Deixemos nossas Bíblias abertas neste salmo, porque nós já lemos ele na nossa liturgia. Eu queria tratar com vocês desse salmo, que é um salmo muito precioso a nós, um salmo rico, um salmo que nos traz informes graciosos da bondade do Senhor para com este mundo caído no qual nós vivemos. O mundo atual, ele está repleto de sofrimento. E nos dias de hoje, o sofrimento parece que se acentua à medida que passa o tempo. Nesse período de pandemia, por exemplo, nós vemos pessoas questionando até quando haverá tanto sofrimento assim por causa de um vírus. O mundo atual, ele é repleto de sofrimentos, de violência. A presença do mal no mundo é algo terrível que nós temos vivenciado dia após dia. É um dos problemas que tem se avançado sobre nós e nos perguntamos por que há tanta violência, por que há tanto sofrimento, por que há tanta desgraça, por que há tanta lágrima, por que há vidas quebradas, rupturas profundas nos relacionamentos, na vida conjugal, na vida a dois, no sofrimento diário, na luta diária, no viver, no relacionamento interpessoal, mas também nos conflitos entre nações e as doenças que se acomodam ao mundo. Por que há tanto sofrimento? Uma das razões por que há tanto sofrimento, certamente a principal delas, é a presença do pecado. O pecado às vezes nos impede de ver e enxergar a providência de Deus diante de todas as circunstâncias que nós vivemos. A providência divina, ela tem mostrado a sua ação sobre as nossas vidas, trazendo lenitivo, trazendo resposta, respondendo às nossas inquietudes, respondendo às nossas indagações, respondendo às nossas orações. Mas nós, por causa do pecado, nós não enxergamos. Então a atitude nossa é confessar o pecado. Mas há um outro elemento importante que nos permite passar pelo sofrimento. É o louvor a Deus. É quando nós decidimos louvar a Deus do coração sincero, como este salmo coloca. E a pergunta que nós precisamos fazer, irmãos, ainda é possível crer nas antigas verdades do Evangelho, que restaura relacionamentos, que restaura vidas, que restaura corações quebrados, feridos, magoados, frustrados, aflitos, depressivos? É possível haver restauração pelo Evangelho? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é possível continuar acreditando nelas, ou seja, na mensagem do Evangelho, nas verdades do Evangelho, mesmo cercados por deuses, por ídolos de outros povos, inclusive por outras religiões? É possível continuar acreditando nas verdades do Evangelho, tendo um mundo em nossa volta nos levando para a idolatria, nos levando para o egoísmo, nos levando para pensar no nosso sofrimento como sendo o único neste mundo? E a pergunta maior é possível ter esperança de um mundo novo e de um mundo melhor? Será que esse novo normal que as pessoas dizem, será necessário mesmo viver com ele? Ou não haverá esperança para um mundo novo, para um mundo melhor do que este que nós vivemos agora? Note que neste salmo, os 9 primeiros versículos se concentram na terra como lugar da habitação humana, para as pessoas e para as nações. Os versículos de 10 a 13 agora focalizam a terra em si, a própria criação. E diz o texto que todos louvarão a Deus em um cântico novo. O Senhor reina sobre tudo, diz o verso 10, que é o ponto central deste salmo. O salmo, ele coloca a Deus como aquele que reina sobre tudo e que o louvor verdadeiro e único sai dos nossos lábios por compreender isto. Então, como adquirir essa esperança em um mundo de sofrimento? Como adquirir essa esperança nas verdades do Evangelho, que pode trazer lenitivo à alma com um cântico novo, como diz o Salmo 96? Primeiro,
um novo cântico que faz reviver velhas palavras. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Versos de 1 até o verso 3 do Salmo 96. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei-lhe o nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui o compositor do Salmo, ele começa com um grande entusiasmo. Cantem, cantem, proclamem, anunciem. Contem aos povos. Ele quer que nós cantemos um cântico novo. E algumas pessoas olham para essa expressão cântico novo e atribuem como sendo um hino não inspirado sendo colocado na ordem litúrgica. Na verdade, cântico novo tem a ver mais com aquilo que ele apresenta, com a verdade que ele apresenta. Mas o conteúdo deste cântico novo é cheio de palavras velhas, de palavras antigas, ou seja, de coisas sobre as quais Israel sempre havia cantado. Por exemplo, diz o Salmo aí, cantai o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome de Yahvé, o nome do Deus pactual, cantar o nome de Deus. O que significa isso? É a guisa de comparação, é aquela oração do Senhor Jesus, quando diz assim, bendito seja o teu nome. Cantar o nome do Senhor, irmãos, é exaltar o nome de Deus, é exaltar a majestade de Deus, é exaltar a grandeza de Deus. Mas também diz o texto que é para cantar a sua salvação, proclamar a sua salvação no verso 10. Mas também para apresentar ao mundo a sua glória e anunciar os seus feitos poderosos. O que essas palavras significam, irmãos? O que cada palavra significa aqui? Nome, salvação, glória e feitos poderosos. O nome apontava para o caráter do Deus pactual, do Deus grandioso, do Deus glorioso, do Deus que faz aliança, do Deus que está cuidando do seu povo. E é interessante que para o povo pactual este nome apontava para a própria essência do ser divino, para o próprio Deus. A palavra salvação no contexto do Antigo Testamento indicava ser livre dos inimigos, das intempéries, das coisas que estavam vindo contra a igreja de Deus no Antigo Testamento. A glória aqui reflete exatamente a glória de Deus, a soberania de Deus, a graciosidade de Deus. Mas quando ele vai falar de poderosos feitos ou das obras maravilhosas, indica exatamente que Deus ele fez grandes coisas no passado e tem feito ao longo do tempo. E aí o que faz dele um cântico novo, irmãos, o que é? É onde ele seria cantado em toda a terra. Não é meramente um cântico que nasce do nada, do eco, mas a ideia de que ele seria cantado agora em toda a terra, não apenas restrito a Israel. E quem se uniria a esse louvor seria todas as nações. O velho cântico de Israel sobre Deus e sobre a sua salvação, o tema deste salmo, a temática do salmo, a temática daquilo que o salmo coloca para nós, transforma-se no novo cântico das nações. Aquilo que as nações não conheciam, aquilo que as nações não conhecem, aquilo que os homens não conhecem, quando eles vêm à igreja, quando eles vêm à igreja do Senhor, é colocado no lábio dessas nações um cântico que eles nunca cantaram, um louvor que eles nunca cantaram, uma exaltação que eles nunca proclamaram. Então, o lenitivo para o nosso sofrimento, para as nossas lutas, para as nossas malquerências, para os nossos relacionamentos rotos, quebrados, rachados, é o louvor a Deus, é reconhecer que Deus é quem faz tudo novo. O velho cântico, irmão, se torna novo quando é entoado por novas pessoas e em novos lugares. Pessoas transformadas pelo Evangelho, transformadas pelo poder de Deus, transformadas pela graça do Senhor. É isso que a missão faz com o Evangelho. É isso que a igreja faz com o Evangelho. A velha história é sempre nova quando as novas pessoas ouvem essas velhas histórias. De todos os confins da terra, ao escutarem, elas creem nessas palavras, elas creem nessa história. Essa é a tarefa de nossa proclamação, da nossa verdade, daquilo que devemos ensinar às pessoas. Nada pode mudar, irmãos, os fatos históricos fundamentais do Evangelho. Mas somos chamados a celebrá-los com novidade, com frescor.
aquele que você experimentou durante muito tempo, em lágrimas, em dor, e aí você orou, pediu a Deus, Deus foi lá, começou a trabalhar, restaurou, desenvolveu, fez o que Ele deveria fazer, restaurou aquilo que estava roto, quebrado, trouxe a vida novamente, e o seu dever agora como cristão é se alegrar em Deus, é louvar a Deus, é celebrar essa novidade, é celebrar esse frescor, bem como adaptá-los a cada cultura, isso com alegria e cânticos, adaptá-los a cada circunstância, a cada momento, entender agora que este novo momento que você vive, este novo momento que você encara a sua vida, é o momento que você está associado com Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Então nós aprendemos o seguinte: os cânticos antigos que nós cantamos nos salmos, eles sempre são novos quando nós olhamos da perspectiva de Deus. Essa é a grande verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, neste salmo precioso para a nossa vida. Isso nos leva agora para a segunda proposição que este salmo coloca para nós. É que este novo cântico, irmãos, ele destitui os deuses antigos. Está nos versos de 4 até o verso 9. Olha o que diz o verso 4 a 9. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. A glória e majestade estão diante dele, fosse formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesse salmo, irmãos, nesse bloco agora, no verso 4 em diante, é que este é um cântico para Yahvé, para o Senhor, não para nenhum outro Deus. Ele diz, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Se as nações estão sendo convidadas a adorar ao Senhor, o Deus de Israel, elas também reconhecerão que todos os outros deuses são falsos e inúteis em comparação com esse Deus que é descrito nos versos de 4 a 6. Como aquele que é grande, que é muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. A glória e a majestade estão diante de Deus, formosura no seu santuário. Aqui, irmãos, não importa o que sejam os outros deuses. Não importa. Você pode dizer assim, pastor, o que são os outros deuses? Pode ser coisas que nós tememos. Quando algo nos causa pavor. Quando algo nos leva o coração a cair no chão. Quando algo nos leva o coração para a fraqueza, para colocar lá embaixo, para debilitar a nossa relação com Deus, isso é um ídolo. Nós dizemos que eles são maiores, os nossos temores são maiores do que Deus. Esquecemos do que diz a Escritura, de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ignoramos esse fato bíblico de que a Escritura diz que somente a Deus devemos temer e não aos homens. Vivemos um período em que a nossa liberdade tem sido cerceada, o nosso novo cântico tem sido roubado de nossos lábios. Vivemos uma época em que a nossa vida como igreja de Jesus tem sido desafiada, porque nós achamos que os nossos ídolos, a nossa idolatria, o temer aos homens, é maior do que temer a Deus. Mas não apenas isso. Outro tipo de idolatria que você deve tomar cuidado é com aquilo que nós amamos. O que você de fato ama. Você ama seu emprego. Você ama seu trabalho. Você ama seu negócio. Você ama a sua estética. Você ama as suas coisas. Mas você ignora que isso não pode roubar o lugar de Deus na sua vida. Isso não pode sequestrar a soberania de Deus na sua vida. O que você ama não pode ser maior do que Deus. O que você ama não pode ter prioridade além de Deus.
mas também aquilo que nós admiramos. Admiramos pessoas, admiramos nomes, admiramos personalidades. Criamos e construímos a imagem de alguém, e que alguém sempre falhará, pecará, porque somos pecadores. E o nosso papel, quando alguém falha conosco e a nossa admiração se esvai, o nosso papel é orar a Deus, para Deus centralizar o nosso coração na verdade do Evangelho. E amar a pessoa com as suas falhas, com seus defeitos, com as suas malquerências, reconhecer que somente Deus pode colocar em nosso coração, nessa situação, nessa circunstância, uma alegria nova, um cântico novo, um louvor que exalta Ele pela criação e pela criatura que Ele está. Já notou quando nós ignoramos, quando alguém cai profundamente em pecado? E nós ignoramos o papel de louvar a Deus quando esta pessoa é restaurada, é habilitada novamente diante de Deus a reconhecer. Ela reconhece seu pecado, abandona seu pecado, vive para praticar a palavra de Deus, busca honrar a palavra de Deus. Seu papel como cristão é louvar a Deus por isto. Então não importa que sejam os deuses, os outros deuses, coisas que nós tememos, coisas que nós amamos, coisas que nós admiramos, todos os tipos de idolatria no mundo, e não só aquilo que está nas outras religiões, e não apenas a idolatria do boneco de barro, do boneco de madeira, do boneco de pedra. No fim das contas, eles são nada em comparação ao Deus vivo, versos 5 e verso 6. Olha o que ele diz: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, de coisas vãs. O Senhor, porém, fez os céus, Ele é o Criador de todas as coisas. A glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário. A glória é devida a Deus, o louvor é devido a Deus, a exaltação é devida a Deus. Esse é o nosso papel como igreja de Jesus. Mas outra questão que a gente busca entender aqui nesse texto, irmãos, é por isso que as nações, elas devem prestar adoração somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Versos 7 a verso 9. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus santuários, adorai o Senhor na beleza da sua santidade e temei diante dele em todas as terras. Veja, a palavra Senhor e seu santuário, seu nome, seus átrios, sua santidade, estão destacadas neste salmo, apontando para a realeza, a grandeza, a soberania de Deus, dizendo que eu e você devemos apenas adorá-lo, louvá-lo e exaltá-lo. É apenas isso. O salmista não está convidando as nações, irmãos, para outra coisa. Ele não está convidando as nações a aceitarem Yahvé como um dos deuses que eles tinham ao lado dos outros deuses. Não é isso. Ele é o único Deus verdadeiro e vivo, e por isso todos os outros deuses são falsos e vão sair e vão cair por terra, vão sair de cena, serão esmigalhados, serão destruídos. Então, se eu tenho um ídolo no meu coração, se eu tenho um ídolo que roubou a minha paz, que roubou a minha vida, que sequestrou os meus sonhos, que sequestrou quem eu sou, que me privou de quem eu sou diante de Deus, Deus destruirá este ídolo e fará com que eu me volte para Ele mais e mais. A proclamação do Evangelho, irmãos, transforma esse cenário religioso. Nós não atacamos as outras religiões. Em vez disso, levamos as pessoas ao conhecimento do verdadeiro Deus, do verdadeiro soberano de todas as coisas, ao único Deus que é vivo e verdadeiro, digno de toda a adoração. Assim, os outros deuses, irmãos, simplesmente perdem o seu posto. Isso acontece à medida que a missão da palavra de Deus leva as pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus leva as pessoas a terem grandes mudanças, é a palavra que muda-nos.
Não é você que muda a você mesmo. É quando a palavra confronta a sua vida. É quando a palavra confronta o pecado das nações. É quando a palavra confronta o pecado dos indivíduos. Essa palavra ela tem poder de transformar vidas. Creia nisso. É a palavra que transforma vidas. É a palavra que gera mudança. É a palavra que muda as coisas. A palavra do Evangelho leva a grandes mudanças. Nos indivíduos, nas famílias, nas vilas, nas nações, nas regiões, nas culturas inteiras, nas igrejas. Isso pode acontecer depressa ou demorar bastante anos. No fim das contas, porém, um novo cântico destruirá os deuses antigos. Porque quando ele coloca um novo cântico no meu lábio, quando ele coloca um novo cântico na minha boca, quando eu exalto a ele na sua majestade, quando eu reconheço que ele é soberano sobre a minha vida, é ele que controla as minhas ações, as minhas emoções, os meus afetos, quem eu sou é de estar debaixo da vontade da palavra dele, as nações são destituídas, os deuses também. Isso nos leva agora para a última proposição que este salmo coloca para nós. Um cântico novo, irmãos, ele celebra o fim do velho homem, da velha estrutura na qual nós vivíamos. Veja o versículo 10 aqui desse texto. Diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. O versículo 10, irmãos, é o ponto culminante e a tônica central do salmo. Digam entre as nações, o Senhor reina. Yahvé sempre foi e sempre será, irmãos, o verdadeiro rei do universo. Aqui o ponto é que muito antes de Jesus pregar a palavra de Deus na Galileia, nós encontramos as boas novas do reino de Deus nessa descrição do salmo. Mas a descrição do reino de Deus nesses versículos, irmãos, faz forte contraste com o mundo que nós conhecemos. O velho mundo caído no pecado e do mal. O salmo apela à nossa imaginação e nos convida a ver um mundo em que Deus está criando, celebrando com o nosso novo cântico. Trata-se de um novo mundo que vira-se o nosso velho mundo de cabeça para baixo. Olha o que ele diz o texto. Ele diz, é um mundo de confiabilidade. Ele firmou. Ou seja, ele não é abalado. Ele não é um mundo que é oscilatório. Nós estamos debaixo da palavra, fundamentados na palavra, fundamentados no Rei. É um mundo de justiça, diz o nosso texto. Ele julga os povos com equidade. É um mundo com justiça. Ou seja, ele julga com imparcialidade. Ele não julga conforme nós julgamos. Nós julgamos as pessoas quando elas pecam contra nós, quando elas transgridem a palavra contra nós, quando elas pecam e buscam perdão. Às vezes nós jogamos na cara o que o outro fez. Às vezes jogamos no rosto do outro que o outro não é perfeito quanto deveria ser. Quando nós de fato fazemos isso, nós estamos quebrando a palavra de Deus, que nos diz que devemos trabalhar com equidade, com justiça. É assim que Deus faz. E aí diz o nosso texto ainda no verso 10 aqui, irmãos. No verso 11 diz assim: alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. É um mundo de alegria. Alegrem-se os céus, exultem a terra. Quando Deus vier, Ele vai endireitar todas as coisas. O significado de julgar a terra aqui nesse texto é exatamente isso aqui, quando ele diz no verso número 12: foguem o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, ou seja, todos se alegrem na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Toda a criação está incluída aqui, irmãos. O Evangelho conserta o que nós quebramos. O Evangelho restaura o que o pecado deixou maculado.
O Evangelho traz santidade naquilo que nós precisamos entender que é santidade. O velho mundo, a velha criação, ela é restaurada. O Evangelho, ele é holístico, irmãos. Ele não é só evangelístico. Ele é ecológico. Ele é teológico. Ele transforma vidas. Ele transforma pessoas. O Evangelho é quem transforma a nossa vida. No velho mundo, irmãos, é o oposto de todas essas três coisas. Por quê? Porque é um lugar de instabilidade e de caos. O mundo cheio de pecado é um local de instabilidade e de caos. É um lugar de injustiça e opressão. É um lugar de sofrimento e de tristeza, tanto para os seres humanos quanto para a própria natureza. Precisamos olhar para este mundo velho, este mundo sem Deus, este mundo sem o Senhor, este mundo que luta contra a igreja, e orar por ele, e pregar o Evangelho a ele. Aguardamos com expectativa, irmãos, um novo mundo que Deus está criando. Aguardamos um novo mundo com um novo cântico. A palavra de Deus, ela pregada, ela olha para o futuro com uma visão de que transcende e transforma o tempo presente. Nós celebramos de antemão aquilo que Deus já fez por nós. E na confiança dessa esperança bíblica, nós saímos para participar da obra do reino, através de palavra, através de ações. O Salmo nos convida a olhar para cima, a olhar para o futuro, a celebrar o que Deus está fazendo, bem como aquilo que Ele já fez um dia na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para o Salmo 96, irmãos, nós vemos que o nosso velho homem, ele morre para nascer um novo homem. O velho homem agora conhece no novo homem em Cristo Jesus. E com um novo cântico louva a Deus. Com um novo cântico vem a igreja. Com um novo cântico vem celebrar a Deus. Com um novo cântico vem desafiar a sua vida. Com um novo cântico ele vem conformar a sua vida à palavra de Deus. O que você tem feito? Tem conformado a sua vida à palavra de Deus? Qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança, irmãos, é ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Vinde a mim, benditos de meu Pai, e entrai no reino eterno. A nossa fé e a nossa coragem devemos tê-la para ouvir esta voz de Cristo, desafiando quem nós somos, maculando o mal, destruindo o mal, mas matando o pecado que é em nós, através de uma santificação de vida, através de um evangelho claro, através da mensagem do evangelho, através da transformação que o evangelho faz em nossas vidas, que é colocar um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Que nós possamos, irmãos, como igreja de Jesus, cantar este novo cântico, reconhecer que Deus é quem faz todas as mudanças em nossas vidas, para a glória de Deus somente. Amém e amém. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus, porque nós estivemos aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, na Tua proteção, no Teu cuidado. E nos traz, ó Deus, logo mais à tarde, ó Deus, para louvar o Teu nome, ó Deus. Porque nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja hoje e sempre. Amém. Irmãos, como é de praxe, abrimos espaço para as perguntas dos irmãos sobre o texto que nós acabamos de explicar. Alguma pergunta? Alguma colocação?
Ninguém tem perguntas? Então, se ninguém tem perguntas, Irmã Paulina? Tudo tranquilo, né? Então, Deus abençoe os irmãos. Hoje à noite, culto ao Senhor, às 18 horas, culto ao Senhor aqui na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe os irmãos e Deus estenda a graça sobre a vida dos irmãos.